Método M5. A partir de agora eu vou trazer aqui um pequeno vídeo, tá? É um pequeno vídeo com respostas, as que vêm mais com frequência, e eu percebo também muito que são perguntas que eu já respondi, mas eu vejo uma certa dificuldade. E aqui eu fiz uma entrada, certo? E como essa entrada ela tem muitas confluências e ela também traz muitas respostas, eu fiz questão de deixar, tá bom? Mas deixa eu antes aqui fazer uma entrada aqui, deixa eu ver, 5 minutos. O candle tá para acabar, né? Tá, esse candle tá para acabar. Ele já foi aqui nas nossas marcações, ó. Ele está dentro de uma região. Tem. Opa, peguei. Então, essa entrada aqui você já conhece, né? Você já sabe. Você que é do método M5, você sabe, ó. Força vendedora. Vem vindo compradores? Vem vindo compradores, sim. Tá? Eles estão aqui exercendo toda uma força, né? Mas a gente tem aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom. Ó, confluência de corpo com corpo e pavio com pavio, que eu passo para você o tempo todo, certo? E aqui ao lado, a gente tem aqui, ó, veja com muita atenção, porque essa pergunta aqui você me faz muito, e eu percebo que quando você faz a operação e você me mostra, você fala, isso aqui que é o empurrando para baixo, né, professor? Eu falo, não é. Não é. E aqui, de forma bem simples, muito simples, eu vou falar aqui de novo, já expliquei nas aulas anteriores. Entendo de você não ter entendido, tá? Porque tanta coisa na internet, de repente é tanta coisa que você já viu e atualmente ela fica nesse limbo de não saber o que fazer, né? O que é o empurrando para baixo? O que é empurrando para baixo? É isso aqui, ó. Um pavio aqui. Esse candle anterior, ele está me dizendo aqui, ó, eu fui empurrado para baixo. É só isso. Porque tem muito aluno que fala assim, professor, como tem muito candle verde, ele foi empurrado para cima, né? Não, não é isso. Professor, aqui por exemplo, ó, professor, tem muito candle vermelho, né? Então aqui, professor, ó, está sendo empurrado para baixo, né? Não. Esse candle foi empurrado para baixo. Esse candle, ele foi empurrado para baixo. Esse candle, ele foi empurrado para baixo. Ó, esse candle aqui, ele foi empurrado para baixo, certo? Esse candle foi empurrado para baixo. Esse candle, ele foi empurrado para cima. O pavio aqui está embaixo, certo? Então, ele foi empurrado para cima. Esse pavio está na parte de baixo ou de cima? De cima, professor. Então, foi empurrado para baixo. Esse candle foi empurrado para baixo. Aqui, deixa eu tirar um zoom. Ó, a gente tem aqui o que? Uma queda. Declive. Descendente. Então, aqui a gente logo pode perceber que a maior força é vendedora. Mas, professor, aqui está subindo. Mas olha o tamanho dessa pequena alta para o tamanho dessa baixa. Então, aqui a grande força é vendedora. Uma outra, empurrando para baixo, você já entendeu, né? Empurrando para baixo, pavio aqui está empurrando para baixo. Pavio aqui está empurrando para baixo. Professor, agora eu entendi. Mas veja aqui uma coisa, ele está sendo empurrado para cima. Se ele está sendo empurrado para cima, não quer dizer que ele pode subir, mas ele subiu. Se esse empurrando para cima fosse tão forte assim, ou esse empurrando para cima, ou esse empurrando para cima fosse tão forte assim, esse candle teria rompido essa estrutura e teria ido. Ele foi.
Ele não foi. Entendeu? Então, logo temos aqui, ó, empurrando para aqui, ó, empurrando para cima, vai, empurra para baixo, guerra, empurra para cima, empurra para baixo, empurra para cima, empurra para baixo, empurra para baixo, empurra um pouquinho para cima, empurra muito para cima esse, empurrou para baixo, um pouquinho para cima, guerra, empurrou para cima, empurrou para cima, empurrou para cima. Ah, então agora ele vai explodir lá para cima. Esse chega aqui e empurrou para baixo. E empurra para baixo exatamente aonde? Confluência de corpo com corpo e pavio com pavio. Aqui nesse vácuo, nesse buraco, nesse meio, o que nós temos? Uma região. Uma região. Força para baixo. Procuramos vender. Encontrou, deu ali. Aqui, corpo com corpo, pavio com pavio. Região. Região é o quê? Força. É uma blindagem. E aqui temos um in. Nossa, que bacana que aqui vai dar para responder bastante perguntas. Ó, que a ideia aqui não é operar, tá? A ideia aqui é te responder perguntas, tá? Me falam sempre, e eu já falei nas aulas, professor, marcar só o corpo com corpo é bom, né? Eu tô vendo tanto resultado de marcações com corpo, olha só. O professor até falou já, né, professor, que tem que marcar pavio com pavio também. Mas olha aqui o corpo com corpo, e eu já falei nas aulas anteriores. Corpo com corpo tende a romper. Anota aí. Ah, professor, mas sabe o que é? É que eu decoro tudo na cabeça. Você está consistente? Você está conseguindo fazer saques constantes? Você está vivendo de operações? Você consegue sair com a tua família? Você consegue pagar as contas? Você consegue viajar? Você consegue reformar sua casa, comprar outra casa, carro, etc. Se a resposta for sim, parabéns, você tem uma super memória e você é um super humano. E existem pessoas assim. Não estou aqui desdenhando não, tá? Existem pessoas assim. Eu estou afirmando que se você está nesse positivo dessa forma, tropeço tem, leva a losa acontece, né? Você tem uma super mente. Parabéns. Mas se você não está consistente, não está conseguindo fazer saques, está mais no loss do que no gain, vem quebrando o capital, quebrando a famosa banca, né? Então anota. Então pega uma agenda, um caderno e anota. Mas professor, eu já decorei que tem que marcar o corpo com o corpo lá e tudo. E na hora de operar, por que não está tendo resultado então? Anota. Ah, não vou anotar não. A consequência é sua para a sua vida, tá bom? Então, anota aí. Para quem quer anotar, só o corpo com o corpo, ele tende a romper. Você vai, por exemplo, digamos que aqui é um suporte, tá? Digamos que esses candles aqui estão na parte de cima e você quer que ele bate aqui para você fazer uma compra. Fiz a marcação. É só corpo com corpo. De repente ele vem e bluf, e rompe. Aí você vem e diz assim: professor, mas eu já fiz a marcação de pavio com corpo e rompeu. E aí? Aí eu te pergunto: era uma marcação correta? Você fez a compra junto à força compradora? Você fez a venda junto à força vendedora? Você via o empurrando para baixo de forma correta, que é tão simples, né? Você via o empurrando para cima para que isso servisse para você como confluência? Se você quer vender, força vendedora, macro de venda, né, no caso, empurrando para baixo, porque vai dar para você mais força, mais impulsão quando você fizer o clique para a tua venda. Movimento amortecedor estava acontecendo naquela operação.
Ah, é, né, professor? Tem que ter um movimento amortecedor, né? Tem. Ah, professor, eu não vi isso. Pois é. Sabe o que que é, professor? É que ficar esperando uma entrada para fazer junto com uma macro demora muito. Eu não tenho paciência. Aí eu clico. Parabéns. É loss. É, professor, mas às vezes eu faço uma entrada ou outra fora da macro e dá win. Se houver todas as confluências ao seu favor, tende sim a dar win, mas é um passo mais arriscado, entendeu? Por exemplo, ó, esse candle aqui, desde esse ponto, a gente pode perceber que o empurrando para cima, ele tem muito mais do que o empurrando para baixo. E além disso, está em alta. Duas confluências a nosso favor. Chegou aqui, ó, empurrou para cima e empurrou muito para cima. Se esse candle aqui estivesse sendo empurrado para cima, ele assim, de 87% a 93%, ele iria romper. Nós iríamos ter aqui o nosso primeiro toque. E o primeiro toque, ele tende a dar um índice grande de win. Aí sim seria uma compra em uma grande força de queda, mas uma compra coerente, uma compra que existia coerência, empurrando para cima, é de alta, duas confluências, próximos à entrada. Estão ainda empurrando para cima? Sim, uma terceira confluência. O candle anterior, antes a sua entrada, como é que ele está? Ele estava sendo empurrado para cima. 4 confluências para você comprar. Ele aqui nesse caso, ele tem muita possibilidade, ele teria, né, muita possibilidade para romper. Ele rompe e o rompimento dele, ouça com atenção e anota. O rompimento dele também, ele tem que estar com o corpo mais, ele tem que estar maior para o rompimento, para ser um rompimento válido. Então, esse candle, se ele estivesse sendo empurrado para cima, ele rompe. E a maior parte do corpo dele, tá? Se ela estivesse acima das marcações, dá-nos a entender um rompimento válido. Isso eu já falei nas aulas anteriores. Depois disso tudo, ele poderia ainda vir aqui, demorar para chegar aqui, ou já no próximo candle bater aqui. Se o próximo candle vem aqui, não tem pavio contrário, movimento amortecedor, compra de 80%, aí é de 80% a 93%, não dá 94% não, mas de 80% a 93% das vezes vai ser o win, que é um número muito alto de vitórias, tá? E é por isso que tem que ter sempre um gerenciamento. Então você percebeu que aqui teríamos 5 confluências, tá? Contra somente uma que seria macro, para a gente estar comprando, se tudo isso tivesse acontecido, aí sim, comprar contra a macro tendência é válido. Agora, está empurrando para cima, mas aqui ele descaracteriza o comprar, porque ele dá um empurrar para baixo. Aqui ainda, ó, ele mostra que tem presença de vendedores. Opa, tem vendedor na área aqui. Tem vendedor na área. Ele chega aqui e respeita dentro da nossa região. Região porque é corpo com corpo e pavio com pavio, né? Show de bola. É, professor, mas eu já fiz entradas assim com todas as confluências e deu loss. Os candles, eles vão fazer sempre o que eles quiserem. Eles não fazem o que eu quero, o que você quer. O que a gente tem que fazer é procurar andar com eles. Se eles estão andando para cima, a gente vai. Se eles estão andando para baixo, a gente vai andar para baixo. E é o básico que dá certo, tá? Ó, aqui por exemplo, ó,
empurrou para baixo, veio, empurrou para baixo, empurrou muito para baixo, veio e rompeu. Esse rompimento aqui, ele é muito bonito, porque quando ele rompe e a maior parte do corpo fica para o lado que vem o rompimento, a gente pode entender que é um rompimento sim muito forte, muito válido, tá? Que é o que eu falei para você aqui antes. Então ele vem, primeiro toque, ele já deu no primeiro toque a vitória. No primeiro toque, ele já respeitou a marcação. No primeiro toque, ele já mostrou que tem um respeito. E depois aqui a gente faz a entrada. E você acompanhou todo o processo, entendeu? Não é porque alguém sabe mais do que você. É porque essa pessoa que está tendo mais vitórias, está conseguindo ali, né, êxito, essa pessoa ela está fazendo o que tem que ser feito, que é respeitar as confluências, entendeu? Então, ó, aqui eu já vou responder outras perguntas aqui. Eu vou utilizar o que eu fiz, o que eu estou fazendo para te responder perguntas, tá? Ó, temos que operar sempre na macro tendência. A gente vai ter mais um índice de vitórias. Marcação só de corpo com corpo tende a romper. Então, logo, a gente tem que marcar pavio com pavio, tá? Quando há um rompimento com um candle que fica a maior parte do corpo dele junto ao rompimento, que nesse caso de venda, certo? Olha que rompimento bonito, né? Não foi aquele rompimento xoxo, né? Um rompimento forte. Ele vem e rompe, ó. Logo, a gente entende que realmente a força vendedora está presentíssima. Chega lá e dá essa vitória linda pra gente. Não é por acaso, não é porque alguém sabe mais do que você. E é porque tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Entendeu? Tem que ter paciência. Para operar em M5, tem que ter paciência, tá? Empurrando para cima, empurrando para baixo, você entendeu? Marcar só corpo com corpo ele pode romper, então tem que marcar sempre corpo com corpo e pavio com pavio. Ele dá para gente aqui, ó, essas duas linhas, o que que elas fazem? Elas nos dão uma região. Elas nos dão uma região. E você vê que é tão simples uma marcação dessa daqui, vamos ser sinceros. Olha, tem aluno, ex-aluno, né, lá de 2004, 2005, 2008, que é aluno do caso Bolsa de Valores, tá? Que hoje é a B3. Aluno que opera com o meu capital. Opera com o meu capital. Claro que lá na Bolsa, na B3, é por contrato, né? Não é como aqui, dinheiro por dinheiro. Lá é contrato. E tem aluno que opera com 300 contratos, 500. Tem aluno que opera com 1.000 contratos, tá? Fazendo day trade. Quem já entende um pouco da Bolsa vai entender essa questão aí, tá? E operam dessa forma. Não igual aqui, né? Não é que é igual. Não tem como dizer para você que é igual, porque não é. Tem tantas características diferentes que eu trazer aqui não é viável, né? A nossa ideia aqui é opções binárias. Mas eu estou falando desses alunos que não é 1, 2, 3, que operam na mesa proprietária minha lá na B3, fazendo day trade, que operam, né, como eu comentei, 300 contratos, 500, 1.000 contratos. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque uma grande maioria opera o simples. Opera o simples. E dá muito certo para esses alunos, né? Que operam na minha mesa proprietária. Com meus valores lá. Eu coloco lá valores, né? E eles operam. Fazendo simples. Tá, existe alguns alunos, ex-alunos, né, que operam na mesa, que são alunos bem técnicos, que gostam de falar de forma técnica, né, e converso com eles dessa forma. Tem aluno que opera muito tape reading e é muito técnico, o tape reading é muito técnico, e a gente tem essa conversa, né? A gente passa a conversar mais para ver o porquê do loss, né? A gente marca reuniões e fala, por que levou esse loss aqui? Por que esse loss aqui? Por que lá? A gente entra em um consenso. E cada um é diferente do outro. Quando eu vou tratar, né, em uma reunião online com um mentorado, né, que opera na mesa proprietária, que é um técnico, ele fala de forma técnica, eu vou falar com ele de forma técnica, não tem como, né?
Eu tive que aprender o nome de candles, cada nome de cada candle, estrutura, contexto, lógica, tape reading, insiders. Daí, né, graças ao bom Deus, cheguei a operar em mesas, em fundos, muito fundos eu operei. Só que como tem muita coisa que não me agradava, eu não queria ficar mais ali. Pelo dinheiro ficaria, né? Mas não é só dinheiro nessa vida e, enfim. Onde há pessoas que fazem as coisas pela carne e se ganha muito dinheiro, muita coisa acontece. Todo mundo aqui é adulto, você que está me ouvindo é adulto e você está entendendo o que eu estou falando. E para mim isso não faz parte da minha vida, entendeu? Ok. Então, a maioria dos ex-alunos hoje, amigos, né? É mais sócio do que aluno, né? Porque eu opero, ganho o dinheiro deles e etc, né? E eu preciso de pessoas também do método bilionário que operem com meus valores. Por quê? Porque eu tenho muito projeto social que eu abracei e eu preciso que entre dinheiro. É bom para quem opera com meus valores? É bom, é excelente. E aqui também é excelente, porque assim eu consigo manter esses projetos sociais, que não é um só. Por isso que tem a mesa proprietária, né? Desde lá de trás. Então, não é para mim enriquecer, para mim ter bens e traças, como eu já falei muito disso, né? É para poder gerir esses projetos sociais. Então, no Forex, na B3, mercados internacionais, tem alunos que operam simples e fazem muito dinheiro. Falo para você isso de coração, por quê? Porque não fica complicando o que é simples, tá? Não queira inventar a roda já existe. Ó, essa entrada também, muita confluência, tá? A gente tem o que aqui? O que a gente tem aqui? De olho nu você está vendo? Força compradora. Então a gente procura o quê? Comprar. Nessas linhas aqui que a gente tem, ó, pavio com pavio, corpo com corpo, ó, só para você ter uma ideia aqui, ó, pavio com pavio, o mouse está passando exatamente em cima e aqui tem corpo com corpo. E nessa mesma linha aqui do pavio com pavio, tem muito corpo com corpo. E tem pavio com pavio aqui. E mais acima tem mais linhas com as mesmas confluências. Já falei e repito. A gente pode marcar várias linhas, certo? Várias linhas. Porém, não é toda e qualquer linha que a gente vai pegar, certo? Aqui a gente tem o quê? Uma força de venda, certo? E também podemos entender que aqui, ó, veja bem, olha só, o preço vem subindo, então a força compradora. Ele rompe essas nossas marcações aqui, e o que ele deveria fazer aqui, então? Continuar subindo. Ele continuou subindo? Ele não continuou. Então aqui ele poderia se tornar aqui, ó, nesse ponto, tá? Do mouse. Ele poderia romper tudo isso aqui, dar um primeiro toque, porque isso aqui seria um falso rompimento e a gente tem o que? Uma venda. Aqui não foi. Olha aqui como é que está acontecendo, ó. Ele vai lá em cima, não consegue de fato dar uma nova alta, ele vem, desce com muita força, primeiro toque nas nossas marcações e dá aqui no primeiro toque, né, um belo de um win, tá? Coisa que não aconteceu aqui. Como ele aqui, ó, que legal isso acontecer, né? Isso é maravilha de Deus, tá? Como aqui ele tem um falso rompimento, ele rompe essas nossas marcações aqui, e ele vem e pega um primeiro toque, a gente teria um win. Um exemplo bem assim aberto, tá? Para você poder entender. Aqui nesse caso, ele tem essa força vendedora. Ele rompeu essas nossas regiões? Ele não rompeu. Ele, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ele vem aqui, ó, dando empurrar para baixo o tempo inteiro, mas ele começou a empurrar para cima, empurrar para cima, empurrar para cima, empurrou para baixo, empurrou para baixo, mas olha a força do empurrar para cima. Porque aqui esse candle, ó, você pode perceber que ele rompeu tudo isso aqui para baixo. Então o que a gente pensa aqui também? Ó, o primeiro toque lá, ó. Um outro primeiro toque, já falei isso em outras aulas, tá?
Então aqui, voltando aqui, ó, como ele veio até aqui, o que a gente entende? Que ele vem e rompa, um outro vem e rompa também, ele vai lá, primeiro toque, win, porque era falso rompimento. Mas esse candle ele vem aqui e sente essa força compradora e empurra muito para cima. Esse candle você não viu, né? Porque já aconteceu aqui. Mas esse candle ele vem e faz o amortecedor. O que eu vou fazer? Eu vou comprar. E aqui a gente percebe, ó, que essas regiões marcadas, o preço empurrando para cima, ele ficou segurando muito aqui, que é normal demais, né? E esse candle verde, ó, esse candle aqui, ó, ele vai e ele rompe com muita força todo esse movimento. Por que ele faz isso, né? Porque a força é compradora, entendeu? Força compradora. Ele rompe tudo, vem até aqui. Quando ele chega aqui, o que acontece? Primeiro toque, lembra sempre disso. Win. Tava medo, né? Mas deu win. É um exemplo, tá? Porque, de repente, como esse candle se movimentou, deixando o pavio contrário, logicamente, você não iria pegar essa entrada. Eu estou colocando num contexto geral para você poder ir entendendo essas questões aqui, tá? Respondendo às suas perguntas. Então, aqui foi, então... Tá, você pode de novo dizer assim, tá subindo, mas aqui tem uma grande queda. Eu não posso pegar uma venda aqui, porque, poxa vida, né? Ele vem dando toda essa queda aqui. Aí eu deixei preparado já para você aqui, ó. Aqui, o que a gente tem aqui, ó? Corpo com corpo. Corpo com corpo aqui. Você consegue ver isso? Você consegue ver. Ó. Aqui a gente tem o quê? Candle que tenta subir e não vai. Um primeiro toque, entre aspas, aqui. Aqui, ó, ele retrai na linha. Então, ó, o preço vem descendo. Aqui temos marcações que lá atrás também tem confluências e dá confluência com essa marcação. Então, ele rompe de fato. Cadê que ele caiu? Empurrou para cima, empurrou para cima. Esse candle aqui tem pavio contrário? Ele não tem. Ele vai, pelo formato dele e por essa retração, ele fez o amortecedor. A gente sabe disso já, né? Quem tem mais tempo aí, ó. Ele chega lá, o que a gente faz? No gerenciamento, uma venda. Então, quando houver um cenário desse aqui, a marcação está ali, certo? Um rompimento real na marcação, a gente já pode ter mais confluências para que quando o preço chegar aqui, a gente vender, por mais que a gente tenha que procurar compra. O mais correto é comprar. Mas além de tudo isso aqui, ó, empurrou para baixo, empurrou para baixo, empurrou para baixo, empurrou para baixo, empurrou para baixo e empurrou para baixo. Logo, essa região aqui, ela é uma região onde tem uma presença de vendedores, uma força vendedora, uma marcação com confluências, tá? Movimento amortecedor, não tem pavio contrário e o empurrando para baixo. 6 confluências para vender. Aí você pode fazer a venda fora da tendência, porque a tendência é de alta, é de compra. Tá? Então, para fazer uma venda ou uma compra que seja fora, contra, na verdade, a tendência macro, você tem que ter muita confluência para fazer. Porque senão você tem que fazer entrada só na confluência, jamais fora da confluência, tá? E aqui, ó, que o lindo, né? Porque tinha todas as confluências do mundo. Então, de novo, só para terminar aqui, para você ter essa revisão, porque tá no caderno a próxima aula para o método M5, porque daí sim é uma técnica que eu vou te passar para melhorar a nossa técnica, certo? Do método M5, para você ter aí no teu leque, né? No teu leque para você poder operar e fazer dinheiro. Não sei se você faz parte dos alunos do método M5 que já fazem mais de 20k semana, 50k semana, muito mais aí, ou se você ainda não está na consistência.
Mas veja que tem que anotar. Rever as aulas é muito importante. A expiração é para mais 5 minutos. Eu nem coloquei para 2 minutos aqui, tá? Nem coloquei para 2 minutos aqui para ficar cravejado que 5 minutos ela é mais assertiva. Como tem algumas apressadinhas, né, e apressadinhas, eu coloquei o de 2 minutos ali. Mas tem que ter muita confluência para fazer a expiração para 2 minutos, tá? Muita confluência. Então, macro tendência, operar a favor dela. Empurrando para baixo é o pavio aqui na parte de cima, mostrando nitidamente que está sendo empurrado para baixo. E empurrando para cima, pavios na parte de baixo, empurrando para cima, ó, empurrando para cima. Empurrou para cima, ó. Empurrou para cima, tá? Mas cadê a força real, né? Empurrou para baixo, tentou subir, não consegue, tá caindo de novo. Empurrando para cima e empurrando para baixo, é isso, tá? Pavio na parte de cima e pavio na parte de baixo. Principalmente antes da tua entrada. Eles vão te ajudar demais, ó. Ó, empurrando para cima é tendência de alta. Empurrando para cima. Não tem empurrando para cima, mas esse aqui, ó, empurrou muito para cima. Porque se esses vendedores aqui fossem tão fortes assim, isso aqui teria ficado para baixo. E não ficou, ficou isso aqui. Esse amortecedor vem, a gente pega, tá? A gente pega. Movimento amortecedor, você já entendeu, você já havia entendido. Isso é muito importante, entendeu? Muita gente nem leva isso a... Eu já vi e vejo muitos me trazerem a operação. Ó, deu loss. Cadê o movimento amortecedor? Cadê o empurrando para cima, empurrando para baixo? Macro tendência, marcações. Só corpo com corpo tende a romper. Marca o pavio com pavio próximo, como aqui, ó. Esse vácuo, esse meio é uma região. Essa região aqui é fortíssima. Tá aqui, ó, na tua frente. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó de novo, né? Tá aqui, ó. Tem que ter as duas, não tem que ser só uma. Eu já falei. É porque lá nas aulas iniciais eu marcava o corpo com o corpo e fazia a entrada. Isso gerou um gatilho em você que você poderia também. Mas aí você não deu continuidade nas aulas de forma correta. Porque em todas as aulas eu falava esse assunto. Região, a zona, marca corpo com corpo e pavio com pavio. Porque fica muito mais forte, vai blindar o teu suporte ou a tua resistência, vai blindar fazendo isso. Parece tão simples, né? E é simples na verdade. Mas acaba que na hora que você vai operar você não faz. E o gerenciamento, né? Porque sem gerenciamento, tem como. Porque essa minha entrada de venda aqui, ela poderia ter rompido, por mais que eu tenha todos esses critérios aqui. E se rompe? E se era um dinheiro que todo o dinheiro que eu tinha? Acabou. É só lamentações. E o pior, né? Porque Deus não está comigo, não. Como assim? Você gerenciou? É aquela parábola, né, que tem no versículo sobre as noivas, né? Não preciso falar mais nada. Aqui, gerenciamento, todas as confluências. Então tá, só para terminar, ó. Empurrando para cima e empurrando para baixo. Rompimento do corpo para que ele traga um rompimento real para você poder fazer então a entrada depois do rompimento, que vai ajudar demais. Se romper. Se não romper, assim dessa forma aqui. Tá vendo empurrar para cima e empurrar para baixo antes da operação? Vai te ajudar. Só corpo com corpo e pavio com pavio tende a romper, tá? Movimento amortecedor, prioriza ele, veja ele, acompanha o movimento do candle. Paciência, tem que ter paciência. Gerenciamento, tem que ter gerenciamento. Disciplina é algo que acompanha o gerenciamento. Anotar tudo que você vê, tudo que você ouve falar aqui, anota, entendeu? Leva para o teu dia a dia, vai dar certo. Opera junto a grande força. Depois que você já estiver ganhando dinheiro,
que já está ali cravejado na tua mentalidade, operar junto à macro tendência, aí você começa a fazer operações contra a tendência, porque você já vai estar bem calejado, mais tranquilo, mais saudável nas operações, entendeu? E você de repente sim vai conseguir bater a meta mais rápido, mas para isso você tem que estar consistente, né? Você quer de repente elevar teu nível, sendo que o teu nível ainda está ali num processo. Todo mundo tem um processo, né? Tem muitos ex-alunos do Forex que operam na mesa proprietária lá com os meus valores e de vez em quando eles falam, né? Nossa, professor, como eu levava loss naquela época, né? Poxa vida, por que eu era tão teimoso naquela época? Por que eu não fazia o arroz com feijão, né? Demorou tanto para ganhar. Porque tem alguns que ficam ainda, não vou negar. Tem uns que ficam assim, porque se eu tivesse feito o correto antes, eu teria entrado para a mesa para operar antes, e já teria essa vida muito tempo antes. Tá, mas é o tempo certo também, tudo é no tempo de Deus, né? Como tem um aluno do Método Milionário, um que faz muito tempo que ele entrou, e ele ficava, poxa vida, professor, eu não estou na mesa até hoje, né? Poxa vida, né? Tô orando para Deus falar com o irmão aí para poder eu entrar para a mesa. Tô um tempão aqui no Método Milionário, né? Eu tenho a minha consistência aqui já, mas eu não tô na mesa proprietária, né? Poxa vida, me coloca lá para operar, professor. Eu vou dar certo. Aí eu falava, ora, tem que orar. Aí passou um tempo, ele ficou focado só em perguntar mesmo, né? Ele parou um pouco de falar sobre isso. Porque é tudo no tempo de Deus, né? Aí a gente estava em oração e, né, eu com os anciões e algumas pessoas ali, né, que também trabalham com os projetos sociais. E teve uma irmã que veio com revelação ali em línguas, né, falando. E falou exatamente desse aluno. Falou dele. Aí eu falei, nossa, que maravilha. Eu fiquei ansioso. Eu falo para não ter ansiedade, mas eu fiquei ansioso para falar com ele. Só que eu estava fora de sinal de internet, né? Aí falei com ele com um monte de perguntas, respondi todas as perguntas dele. Aí no final eu falei, eu estava esquecendo de uma questão aqui. Aí ele, o que, professor? Eu só não sei se você vai gostar muito, né, do que eu vou te falar, mas se você quiser ouvir, né, brincando com ele, porque a gente fica meio próximo, né, sempre, com todos. Aí ele, o que eu fiz de errado? Será, professor? O que, né, tal? Eu falei, não, porque eu vou te fazer um convite dele. Um convite? Vou te convidar aí para mesa proprietária. Você tem interesse em operar com meu capital? Aí ele, meu Deus, não é brincadeira não, né, professor? Não é brincadeira não, né? Falei, não, jamais é brincar com questão como essa. Jamais. Aí ele, meu Deus, e agora? Eu falei, agora só espero te passar uma conta aí. É claro, eu passo a conta, passo os objetivos da conta, dentro do valor que a conta vai, né? E aí ele vai fazer as operações dele. Então, tudo é no tempo de Deus, né? Mas você também tem que fazer a sua parte. Não é pegar e falar, não vou fazer nada então, porque é no tempo de Deus mesmo, o que adiantou fazer? Não, você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que se preparar. Tem que estar preparado, né? A parábola das noivas lá, né? Então, fica preparado, fica preparada sempre. Em algum momento aí uma revelação e você, lá do Método Milionário, vai ser convidado para a mesa proprietária. Por que eu estou falando isso aqui no Método M5, né? Porque a grande maioria dos alunos do Método M5 estão no Método Milionário. Entendeu? E por que também que estou falando isso aqui para o Método M5? Porque você muitas vezes está ansioso, está ansiosa por um resultado e você marca de qualquer jeito, não vê a marcação correta, não está vendo ao empurrar para cima, empurrar para baixo da forma correta, porque a maioria falava assim, ó. De repente é você. Professor, tem candle vermelho aqui de queda, né? Tá empurrando para baixo, né, professor? Não. Não é porque tem queda que está empurrando para baixo. É porque tem pavio na parte de cima. Aí é empurrar para baixo. Eu falo, mas parece que a pessoa não entende, né? Só para terminar, né? Aqui, ó, por exemplo, tem aluno que fala assim: professor, tá me empurrando para baixo, né? Sem pavio, tá? Imagina que não tem pavio aqui. Então havia, não há mais, alunos que pensavam que empurrar para baixo é porque tem candle vermelho ou candle, os verdes, né? Que é o de alta. Empurrou para cima. Empurrar para cima, só para deixar aqui bem dito, o pavio aqui, ó, na parte de baixo. E principalmente antes do candle que você vai pegar a entrada. É uma confluência a mais para você, é uma confluência a mais para o teu trade, tá bom? Bom,
eu sei que vai haver mais perguntas, né? Perguntas vai haver sempre. Mas acredito que eu já consegui aqui tirar a maioria delas, as mais constantes. Porque para a próxima aula é importante você não ter essas dúvidas mais. Mas fica tranquilo também, fica tranquilo porque dúvida sempre vai existir. Né? Isso aí é algo que vai ter sempre, tá bom? Então fica com Deus, Deus abençoe a sua vida. Dúvidas no WhatsApp, me pergunta que eu vou tirar todas elas, tá bom? E nos vemos aqui na próxima aula, que será sim aí a técnica para melhorar ainda mais o nosso método M5. E também nos vemos lá no WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Fica sempre com Deus e que Deus continue abençoando a sua vida.